Amados, preste bastante atenção no versículo 42. Olha que impressionante. Jesus está ali ensinando aquele povo, no tempo de Jesus ali, né? Os apóstolos. E ali ele toca no assunto de Jonas, que Jonas foi engolido pela baleia, no tempo em que Deus orientava Jonas. E aí também ele fala da rainha de Sabá. É isso mesmo. A rainha de Sabá. Sabe quem é essa rainha de Sabá? Vamos ver nesse versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra. Veio dos confins da terra. Aí eu fico pensando, nossa, lá em Jó, onde que estava Satanás? Quando Deus perguntou, de onde vens? Eu venho dos confins da terra. Eu fiquei preocupada com isso. A rainha de Sabá. Mas vamos repetir. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que tudo e do que todos. Então nós já sabe, né? Tá aqui quem é maior do que Salomão, porque Jesus é maior do que todos, maior do que Salomão, maior do que Jonas. E assim por diante. Mas aqui fala da rainha do sul. Essa é a rainha de Sabá. Por que eu falo isso? Porque aqui está dizendo que ela virá para julgar. E mais lá para frente, eu acho que em Apocalipse também fala dela. Então nós temos que prestar atenção que a rainha de Sabá, ela queria saber o quanto de sabedoria Salomão tinha. E quando ela vai até lá, ela descobre que o que as pessoas falaram dele era que o poder e a sabedoria que ele tinha era muito mais do que ela podia imaginar. Por isso que esse versículo fala, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, que é a geração de Jesus ali naquele momento, antes de Jesus morrer e ressuscitar, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão, que é Jesus. Aqueles que tiver alguma dúvida, pode colocar aí, porque a gente está lendo e aprendendo junto a palavra de Deus, porque cada vez que a gente lê, mais o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. É importante ler a palavra de Deus, é importante ter o discernimento do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo de Deus que vai tocar no seu coração e vai falar com você de maneiras diferentes. Ele coloca algo no meu coração, coloca algo no seu. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, versículo 44, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Versículo 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que eles, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. É tremenda essa parte. Em que momento o espírito imundo sai do homem? No momento em que ele coloca oração sobre a vida dele, que ele repreenda todo o mal sobre a vida dele, que ele foge do mal, que ele não quer mais viver sobre esse mundo lá fora. E ele passa a viver um mundo com Deus, onde ele aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor. E é nesse momento que o espírito mal sai. E aí o que acontece? Esse espírito vaga, e não encontrando lugar, ele vai ver o que está acontecendo na antiga casa dele. E encontrando esta casa vazia, o que ele faz? Ele volta. Ele volta e ele chama os amiguinhos. Ei, amiguinhos, vem! Encontrei aqui minha casa aqui desocupada, sem o Espírito Santo de Deus. Estava vazia, porque mente vazia é moradia de Satanás. E então, esse espírito volta, trazendo seus amiguinhos, mais 7 espíritos, e o estado deste homem que eu falo é homem, mulher, né, em geral, que a Bíblia fala homem. E o estado deste homem é pior do que o primeiro estado dele. Por quê? Porque a pessoa vai hoje na igreja e acha que, fui liberto. Vou contar uma história para vocês. A mulher chegou
na igreja, e ali foi expulso o demônio. Mas sabe o que o demônio falou antes de ir? Eu vou sair em nome desse aí que vocês falaram, que com certeza em nome de Jesus sai todo mal. Mas amanhã eu volto, porque essa aí que tá aí, vai me chamar de volta. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? A pessoa vai até a igreja, Deus faz o trabalho na vida daquela pessoa, mas no outro dia a própria pessoa chama. Mas Vanessa, como chama? Xingando, blasfemando, murmurando, levantando falso testemunho, fofocando e etc, etc, etc. Tem muitos meios de chamar o demônio para perto. Então, não dê brecha para ele conseguir abrir a porta. Não deixa. Não deixa o mal invadir seu coração. Versículo 46. Gente, eu tenho mania de ficar apontando o dedo, né? Mas é assim mesmo, é o jeito que eu falo. Eu faço gesto. Não sei. Nem liga para isso não. Versículo 46. E falando ele ainda à multidão, porque ele estava falando com a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Jesus, porém, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Pensa bem. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Porque a qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem, porque eu já ouvi muitos engraçadinhos sem o Espírito Santo de Deus pregando essa palavra. Ah, Jesus está rejeitando a mãe dele. Eu falei, misericórdia, tem misericórdia desse povo inocente, Senhor. Perdoa-os, porque não sabem o que falam. Jesus, nesse momento, ele não discrimina ninguém, não rejeita ninguém. Ele só usa a oportunidade para dizer o que a vinda dele vai representar. A vinda de Jesus Cristo, no momento em que ele morre na cruz por nós, nós nos tornamos irmãos de Jesus Cristo. Então, automaticamente, somos todos irmãos. Isso ele quis dizer. Essa é a mensagem. Ele aproveitou que surgiu o assunto. Não tem quando você está falando uma coisa, alguém chega e fala uma coisa. Ah, lembrei, tem uma coisa para dizer em cima dessa palavra. Foi o que aconteceu. Quando eles falaram, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele aproveitou que lembrou e falou, quem é para vocês meus irmãos e minha mãe? Quem é? É todo aquele que fala sobre Deus. É todo aquele que serve a um Senhor Deus vivo. É o que ele quis dizer. Todos aqueles que estão seguindo Jesus vai ser mãe e irmãos uns dos outros, não fala? A paz do Senhor, irmão. Isso. Por quê? Porque todos nós se transformamos em irmãos por causa de Jesus que pagou o preço na cruz. Deus é nosso Pai por causa de Jesus, que é nosso irmão, porque ele pagou o preço do sangue na cruz. Então, foi um exemplo. Então, é um exemplo que foi dado. Jesus deu um exemplo em cima do que aconteceu com ele ali naquela hora que ele aproveitou e deu um exemplo do que nós vamos se tornar. E as pessoas estão pregando nas igrejas, que eu já vi. Eu tô falando porque eu vi. Eu vi. E olha que eu tenho esse Deus grande no meu lado. Eu já ouvi dizer que Jesus despreza a mãe dele. Que Jesus trata mal a mãe dele. Mas se você prestar atenção na palavra da Bíblia, pedindo o Espírito Santo de Deus para testificar no seu coração, você vai ver que Maria teve autoridade sobre o filho dela. E acabando aqui Mateus, eu vou deixar bem claro para vocês. Não cometa o erro. Pede o Espírito Santo de Deus. Deus, aquela menina lá, Vanessa do canal, falou isso. Ela tá certa? Pergunta a Deus se o que eu falo aqui é do Senhor ou não. Porque quem testifica em mim é Deus. Às vezes eu fico tempo sem falar no meu canal, porque eu não vou vir aqui no meu canal falar o que o meu coração não tem nada, tá vazio. Mas quando Deus me enche do Espírito e fala, vai lá e fala no canal, eu vou lá e falo. Muitas das vezes eu reposto minhas coisas aqui. Para não ter que abrir a boca e falar para vocês o que eu não quero. O que não é da parte de Deus. Mas eu tenho assim uma partezinha aqui que eu falo sobre a minha vida, que é o meu carnal, né? Mas eu tenho aqui a minha parte séria, que é as coisas do Senhor.
Então, o que é de Deus. E eu não vou mentir, eu vou falar sério, eu vou falar a verdade. Eu vou citar aqui para vocês 2 temas que traz para você, e vocês podem procurar na Bíblia de vocês, que vocês vão achar também, que vai estar aqui entre nossos estudos aqui, e já passou também, que eu acho que já tem aí no meu canal. Eu vou falar sobre uma parte de autoridade. Jesus, quando estava jovenzinho lá, adolescente, ele foi pregar no templo. E aí ele sumiu. E o pai dele e a mãe dele, porque é pai adotivo, né? Não é de sangue, mas foi Deus quem determinou como pai, né? Como padrasto ali. Então, o pai dele e a mãe dele procurando ele. E ele foi encontrado lá entre os doutores. E a mãe dele falou, você sumiu sem avisar. E ele falou, não tô aqui cuidando das coisas de meu pai. Ele falou, vambora. Nós vamos embora. Pensa a mãe falando, vambora. E ele falando, eu tô aqui cuidando das coisas de meu pai. Realmente ele estava. Mas naquele momento, ele era um adolescente, uma criança, que não trabalhava, não ganhava a vida, era sustentado ainda, não podia pagar suas contas. E a mãe tinha que cuidar. E a mãe é obrigada a ensinar respeito. Por isso Deus colocou lá nos 10 mandamentos, honrai pai e mãe. Jesus não era diferente. Era criança, sujeita igual a nós, quando fomos crianças, cheio das dificuldades de aprendizado, né? Mas com jeitinho os pais conseguem ensinar para que sejamos alguém na vida bem melhor. Então Jesus, o que ele faz? A Bíblia diz que ele volta para casa com a mãe e o pai. A Bíblia diz que ele volta para casa porque ainda não era, porque ele estava pequeno demais. Olha a autoridade da mãe. Pegou ele e levou para casa. Porque ele tinha que obedecer à mãe. Outra que eu vou dizer para vocês que é uma coisa grandiosa, que eu gosto muito, foi nas bodas de Caná. Onde ele foi para uma festa, onde faltava o vinho. E a mãe dele diz a ele, meu filho, não vê que acabou o vinho? Ele, mulher, mas eu não sei. Não chegou minha hora ainda, não sei como fazer. Ela, com autoridade, deu a ordem, vai lá e faz. Não tem uma mãe quando fala assim, vai lá e varre o chão. Ah, mas eu não sei. Vai lá e varre o chão. Eu sou sua mãe, eu te mando e você obedece. Naquele momento ali, ela só virou, ela não questionou com Jesus, ela só virou e falou com os criados, faça o que ele ordenar. Jesus simplesmente obedeceu. Jesus quer ensinar obediência para o povo. E olha que tem gente que pega isso aí e transforma num caos. Que Jesus não ama a sua mãe. Gente, que misericórdia. Tem misericórdia desse povo. Justamente esses pequenos atos de Maria que ensina que ela tem autoridade sobre o filho dela. Maria não ficou sabendo de tudo o que ia acontecer com Jesus, mas ela sabia que ele seria o Salvador. Ela não saberia como, mas ela sabia que tudo que ela ia passar, o sofrimento que ela ia passar, a dor, porque só quem é mãe sabe o que é a dor de um filho. O que a gente, mãe, sofre com o filho. A mãe sofre tudo que o filho sofre. A mãe ama muito o filho. E Maria não era diferente de nenhuma mãe sobre essa terra. Ah, Vanessa, mas olha, tem gente que adora Maria. Deixa eles adorarem quem quiserem. Só respeita a mãe de Jesus. Só respeita. Não falem mal de Maria. Só respeita a mãe de Jesus. Porque se alguém fala mal da sua mãe, eu tenho certeza que você desce do salto e pega pelo colarinho. Então eu tenho certeza que Jesus também não gosta de que ninguém fale da mãe dele. Mesmo porque ele morreu, ele deixou de viver do lado da mãe para salvar a sua vida. Então, a sua vida e a nossa vida está protegida porque Deus enviou o seu único filho, colocou ele numa mãe, gerou o filho dele numa mãe. Então, ele não nasceu de chocadeira, ele nasceu de uma mãe. E essa mãe merece respeito. Esse filho, que é Jesus, merece todo o respeito com a mãe dele. Então, ele quer, ele exige respeito. Se você acha que Maria não tem o posicionamento de mãe e recebe e merece o seu respeito, isso aí é uma coisa entre você e Deus. Não precisa falar. Se aquelas pessoas colocam Maria nos pedestal, ore por ela. Ore por essa pessoa. Pede a Deus para mostrar o que realmente Deus quer daquela vida, daquela pessoa. Porque só assim Deus vai colocar. Eu falo para vocês que para mim não tem placa de igreja para pregar. Eu prego a palavra de Deus.
E a palavra de Deus me ensina que Maria é mãe de Jesus e ponto. Ela é mãe, merece meu respeito, porque eu quero que todo mundo respeite a minha mãe. Porque se não respeitar, eu pego pelo colarinho. Então, nós temos que agir dessa forma, com respeito. Porque Jesus nos ensinou que somos irmãos. Jesus é nosso irmão, nós somos irmãos. Eu e vocês aí das redes sociais. Para todos que eu tô falando, esse é o meu jeito. O meu jeito de dizer claramente, em todas as linguagens, que Jesus é nosso irmão, Deus é nosso Pai, Maria é nossa mãe por causa de Jesus. Deus ensina na palavra que somente adorar a Deus. Adorar somente a Deus. E Jesus nos ensina que tudo que pedirmos ao Pai dele, no nome dele, ele fará. Então, aqueles que estudam e meditam na palavra da Bíblia, apesar de que hoje em dia, muitos estão querendo fazer sua Bíblia, né? Muitos por aí já tem tanto nome de Bíblia, tantas pessoas que já criaram Bíblia por aí, tiraram tudo que quiseram dentro da Bíblia, apesar que tem uma coisa ainda que não tiraram, onde diz que não devemos tirar nenhuma vírgula, nenhum tio, numa palavra da Bíblia. E não se preocupa aqueles que não sabem ler. Se orar, pedir a Deus que mostre, Deus vai mostrar para você a Bíblia inteira na sua cabeça. Ele colocará o rolo lá dentro. Aquele mesmo rolo lá em Jeremias, lembra? Pois é. Para Deus só tem saída. Não há prisão. Então, a única coisa que eu apelo aqui, gente, é que eu não gosto de falar mal de ninguém. Não gosto. Mas muitas das vezes a gente tem que falar a verdade, o que a Bíblia revela. A Bíblia revela muitas coisas, segredos ocultos que entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, há muita coisa e que espanta a gente, que dá medo.